Olá, tudo bem, Rodrigo? Poxa, Deixa eu ver aqui. Fala de novo. Deixa eu abrir. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, achei. Achou? Estou aqui. Tá aqui. Ô, sou. Fala aí, Poxa, KKK, Sensei. O senhor é senpai do senpai de um monte de gente aqui. Então, então, poxa. obrigado aí pela oportunidade. Sensei que tem desenvolvido o Karate Jutsu aí. Ele vai estar podendo compartilhar conosco aí os conhecimentos de muitos anos de experiência. Campeoníssimo de todas as modalidades possíveis do Karatê, até aquelas que não foram inventadas ainda. Então, o exemplo é Exagero. quem cuida de desenvolvimento do Karatê como um todo. Muito obrigado pela presença e pelo apoio aí. Poxa, Isso, obrigado. obrigado a todos aí. Rodrigo, me diz uma coisa, como é que está sendo o formato? Está sendo mais palestra, mais aula teórica ou está sendo aula prática? O que está sendo feito? Está sendo variado, porque teve gente que começou no prático, teórico foi para o prático, como o Kazu, como o Zanca. Teve gente que foi no prático, como o Nelson, né? Shinzoli e outro foi só prático. Então depende. Vai a critério do senhor, você que sabe, tá? Maravilha. Não, maravilha. Fique à Vamos vontade. conversar um pouco. Eu imagino que o pessoal, inclusive, esteja cansado, né? Que está maratona hoje de Karatê, né? O pico foi 300 pessoas, nós estamos chegando a 200 de novo, então tá indo bem, tá firme. Começou, claro, começou às 8 da manhã, Rodrigo? Às 8 da manhã, chegamos a 350 aqui, 380. E vai até às 10, né? Até às 10, exatamente. Maravilha, o pessoal está com energia. Todo o karateca, de maneira geral, é sempre uma pessoa muito disposta, né? Muito voluntariosa. Então, é sempre gratificante. Eu acabei de dar agora 2 horas de aula pelo Zoom também, né? Que eu tenho 2 grupos, um grupo internacional e um grupo nacional. Eu já estava aqui, já estou aqui suado com a minha sala aqui aberta, aqui sem mesa, sem nada, que é para poder fazer as coisas também. Então, maravilha. Vamos começar então, Rodrigo? Podemos começar? Pode começar, toda sua. Já estamos no horário, né? Então, antes de mais nada, uma boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui podendo falar para vocês um pouco em nome do grande mestre Watanabe, né? Uma pessoa muito querida, uma pessoa com a qual eu tive o privilégio de aprender muito do karatê que hoje eu verso, do karatê que hoje eu gosto de pensar que eu conheço, né? E através dos seus ensinamentos, através da energia do Sensei Watanabe, né, eu pude tirar muito ensinamento e muita coisa construtiva para a minha carreira como educador, né, e também desenvolver de maneira mais ampla o meu karatê. Quero ver se eu consigo hoje passar para vocês um pouco disso tudo. Tá? Uma coisa que eu venho estudando e trabalhando nos últimos tempos, né, nos últimos anos, é a questão da parte biomecânica daquilo que a gente chama de karatê, né? Existem muitas dúvidas a respeito do que é ou não um golpe de karatê, né? Eu falo muito hoje em dia, eu fui buscar isso no estudo ancestral da técnica, e eu digo muito que o karatê é uma arte que reúne técnicas de projeção, técnicas de finalização através de chaves articulares, estrangulamentos, né? Os conhecidos Shime, Waza e Kansetsu Waza, que são as técnicas de estrangulamento e de torções articulares, e as técnicas de projeção. E sou contestado veementemente por muitos professores aí, Brasil afora e mundo afora, dizendo que karatê não tem certos movimentos, que certas técnicas não existem e uma série de coisas. Bom, no meu entendimento, né, como educador físico, como uma pessoa que estuda aí o desporto, a motricidade humana há um bom tempo, né, eu consegui concluir que golpe de karatê é qualquer coisa que siga um princípio biomecânico, né, que siga uma sequência técnica pré-determinada que vai determinar aquele golpe como sendo ou não golpe de karatê. Né? O que é flagrante nisso é a gente ter, por exemplo, um kata como Tinte, que tem dedo no olho, né? E se dedo no olho é golpe de karatê, qualquer movimento pode ser golpe de karatê. Essa é o meu posicionamento, né? Então, quem gosta de ler, né? E lamentavelmente eu vejo que muito poucas pessoas leem, né? Vai se deliciar com a obra do mestre Funakoshi, que começou com Rentan Goshin Karate Jutsu, ou então Tote Jutsu, né? Que foram as primeiras obras lá para os idos de 1922,
né? E depois a adaptação posterior, que foi o Karatê do Kyohan, onde a gente tem na página 244, se eu não me engano, um capítulo destinado às técnicas de projeção, né? Ou seja, as técnicas de queda. Então, para quem gosta de dizer que no Karatê não tem queda, na obra de um século atrás, o mestre Funakoshi vinha dizendo que tinha, inclusive demonstrando algumas, né? E deixando claro que o praticante ele deve treinar todas as técnicas de projeção e as chaves articulares com base especialmente nos katas básicos que foram formatados, né, posteriormente aos katas superiores, exatamente para desenvolver essa percepção e esse entendimento por parte do estudante, né? Então, ao longo desses anos aí de estudo, eu concluí que o karatê, que um movimento corporal, para que ele passe a ser golpe de karatê, ele, na verdade, ele precisa ter pelo menos 6 itens biomecânicos, né? Ou seja, 6 itens do comportamento mecânico humano, do nosso corpo, para que, assim, a gente consiga atender a proposta do karatê. Tá? Quando a gente para analisar, a gente vai ver que golpe em linha, golpe circular, giratório, saltando, existe em qualquer tipo de técnica. Tá? Você, do savate, que é o kickboxing francês, ao kung fu, né? ao karatê, taekwondo, todas as técnicas de combate corporal que iniciam a luta de maneira em pé, elas vão ter esse tipo de ataque. O que é que diferencia um direto do boxe para o Gyakuzuki do karatê? São meramente detalhes biomecânicos, né? A maneira de se obter e de se gerar energia no karatê é diferente da maneira de se obter e gerar energia no boxe, e é diferente de se gerar e obter energia no Muay Thai, e assim por diante. Cada técnica tem a sua peculiaridade, cada técnica tem a sua visão, né? A sua abordagem da dinâmica, da motricidade humana para poder desenvolver a sua técnica. Bom, então, no meu entendimento, tudo que atender a essa sequência técnica que eu vou escrever para vocês se torna um golpe de karatê. Seja um soco em gancho, em curva, ou seja uma projeção, um golpe saltando, tá? Desde que atenda a esses princípios mecânicos, se torna instantaneamente um golpe de karatê. Primeiro ponto muito importante é a conexão com o solo, né? Um golpe de karatê bem aplicado, ele em algum instante, tá? Ele vai ter que gozar, ele vai ter que apresentar de uma conexão com o solo. O que é a conexão com o solo? A conexão com o solo é o entendimento, né, do quanto a gravidade puxa você para baixo e o quanto você deve resistir. Se você resiste demais, você levanta, você flutua. Se você resistir de menos, você vai cair, porque a gravidade vai te puxar para o chão. Então, o ideal é que você consiga um ponto de empate, um momento em que a gravidade te puxe o mesmo que você resista, o que vai criar o quê? Sinergia no movimento. Tá? Então, isso é uma prática difícil, muito difícil de conseguir, tá, gente? Mas a técnica do karatê é uma técnica extremamente rica, extremamente meticulosa, né? Não é uma técnica fácil, haja visto, por isso é que são muito poucas pessoas que exibem um karatê primoroso, né? Então, a gente sabe, mesmo nós que treinamos muito, né? Eu tenho aí mais de 30 anos de faixa preta e ainda hoje tento evoluir, tento melhorar, porque me considero muito aquém do que deveria. Tá? Então, esse trabalho de conexão com o solo, ele é fundamental. A partir do momento que você consegue encontrar essa sinergia, né, entre a sua força corporal e a gravidade, vai entrar um grupamento muscular fundamental para que você se estabeleça nessa situação, que é a ativação do core muscles, né, que é um grupamento de músculos, né, chamado core, né, que envolve os adutores, os flexores do quadril, né, os glúteos, quadrado lombar, abdômen, né, os 4 músculos abdominais, o reto, os oblíquos, o transverso do abdômen e os eretores da coluna. Isso tudo vão fazer com que você ative a sua postura, que é o terceiro ponto, que seria a manutenção postural, de maneira a te proporcionar um recurso ilimitado da utilização do teu corpo. A partir do momento que você consegue se conectar com o solo, ativando o core e, ao mesmo tempo, tendo uma manutenção postural correta,
os teus recursos se tornam muito maiores do que quando você tem uma postura encurvada, quando você caminha oscilando a altura, né, variando essa tração da gravidade com a sua resistência, né? Quero ver se vocês conseguem entender bem isso. Quando a gente flutua para golpear, né? Quando a gente levanta, a gente faz os golpes subindo, é exatamente porque a gente está brigando com a gravidade de maneira desproporcional. O que a gente está fazendo? A gente está ganhando excessivamente da força gravitacional que está sendo exercida entre a gente, e com isso a gente está subindo, em vez de empatar com a gravidade e deslocar para frente. Eu uso essa pressão que a gravidade exerce para deslocar para frente, em vez de deslocar subindo para cima. Quando eu faço isso, eu estou jogando contra a gravidade. Eu vou sempre ganhar por um momento e vou perder por um outro momento. E a gente vai ficar oscilando energia, desperdiçando muita energia para subir e dispersando a carga, né? Dispersando a potência gerada pelo movimento, quando a gente toca o solo, despejando essa energia para baixo, em vez de ir na direção do golpe. Então, esse entendimento, né, dessa negociação, digamos assim, com a gravidade é fundamental. Tá? E para que essa conexão aí com o solo ocorra de maneira adequada, a gente tem que estar, né, em vários momentos, especialmente nos momentos de arrancada, nos momentos de toque, né, a gente tem que estar com o core, que é essa musculatura que envolve os adutores, né, mais uma vez, adutores, glúteos, flexores do quadril, abdômen, quadrado lombar e eretores da coluna. Eles têm que estar todos ativos para que a gente consiga negociar melhor com a gravidade, e isso vai fazer com que a gente tenha a postura correta, né? A postura correta, gente, é a postura mais natural possível. É como eu estou falando com vocês aqui. Tá? Ninguém fala com ninguém assim, torto, de lado. Da mesma maneira, a gente não pode lutar. Torto, né? Com o quadril para dentro, a bunda para dentro, os ombros para frente, né? Cotovelos abertos, braço baixo demais. Nada disso é produtivo em termos posturais. O ideal é que a gente mantenha a nossa postura alinhada, né? Natural, e da mesma maneira que eu estou, eu vou fazer tudo. Da mesma maneira que eu estou, eu vou lutar, eu vou socar, eu vou jogar para cima, eu vou chutar, né? Eu vou fazer catar. Tudo preservando a minha postura anatômica natural. Tá bom? Então, esses 3 pontos, são os primeiros 3, são essenciais. Né? Vamos voltar para a gente poder entender? Conexão com o solo, ativação do core e manutenção postural. Então, eu tenho que procurar, especialmente durante o desenvolvimento do fundamento, estar sempre com esses 3 pontos aí ativos, tá bom? Vamos lá. A partir daí, as características mais avançadas, que também já tem um grau de dificuldade um pouco maior de entendimento e de execução. Compressão e expansão. Né? Compressão e expansão corporal. Tem 2 princípios que envolvem a compressão e a expansão corporal. Um vai ser um trabalho pneumático que a gente vai fazer, né, com o ar que a gente usa dentro do corpo. Né? A gente vai usar esse trabalho de compressão e expansão usando o ar, né, utilizando um trabalho respiratório, e o outro é usando as cadeias musculares, agônicas e antagônicas. Né? Eu tenho que estar sempre trabalhando em sinergia. Por exemplo, o abdômen da gente, ele trabalha, né? Eu tenho a fase concêntrica da contração, mas eu também tenho a fase excêntrica. Eu expando, ó, e continuo com o abdômen contraído, tá? Porque eu estou usando a contração excêntrica, que é o movimento contrário. Quando você, por exemplo, o bíceps, né, você faz esse movimento, você fez uma contração concêntrica. Mas você pode também contrair o bíceps na volta. Eu posso manter meu bíceps contraído no excêntrico, fazer a força ao contrário. Quando você entende esse mecanismo corporal, você consegue maximizar todos os movimentos. No momento do soco, por exemplo, eu vou precisar de uma contração concêntrica do meu tríceps para fazer a extensão do braço. Mas eu posso usar também a contração excêntrica do bíceps para fazer o contraponto energético e conseguir sinergia. É o que vai propiciar para a gente, por exemplo, a técnica do Kimê. Quando a gente consegue esse encaixe muscular, a gente tem um Kimê sólido, um Kimê realmente efetivo. Tá? Então, esse entendimento é fundamental. Compressão e expansão. A gente trabalhar com a aglutinação do corpo e a expansão do corpo.
e isso acontece em diversos momentos dentro do movimento de karatê, da técnica do karatê, ok? Bom, outro ponto importantíssimo é a simultaneidade, né? A simultaneidade, exatamente o que o nome diz, é executar todos os micromovimentos corporais, né? Todos os movimentos, os micromovimentos que envolvem a execução de um movimento de maneira simultânea, né? O que é isso? Eu vou fazer, por exemplo, eu vou dar, vamos colocar o Oizuki, que é um dos golpes mais clássicos do karatê, né? É muito comum, né, as pessoas avançarem, pisar e bater. Tá? Muita gente faz isso, 90 e poucos por cento dos karatê. A gente pode ver que isso acontece o tempo todo. O cara bate um Gyakuzuki, o cara pisa e bate. Né? Aí eu cheguei a frenagem do pé, depois quadril, em seguida tronco e, por último, braço. São micromovimentos, a gente não consegue, muitas vezes, visualizar isso. Mas quando você analisa, né, em câmera lenta, por exemplo, eu faço muitas análises de atletas usando esse subterfúgio aí da câmera lenta, a gente consegue ver muito isso, essa separação do movimento, né? Pequenos blocos de movimento. Isso faz com que você dissipe a energia cinética gerada pelo movimento em diversas etapas. Né? Quando você pisa, né? Aí em seguida a flexão do joelho, depois em seguida a rotação do quadril, a chegada do bloco do tronco para depois do braço. E isso tudo dissipa muita carga. O ideal é que você consiga sustentar a posição o máximo de tempo possível e executar toda a mecânica do movimento nos últimos 5% da trajetória do golpe. Isso valendo para qualquer golpe. Kizami, Gyaku, Maigiri, Mawashigiri, tanto faz o golpe, desde que você consiga fazer preservar essa questão da simultaneidade aí, a execução final do movimento toda nos últimos 5% do deslocamento, tá bom? E aí, a última, que para mim é uma das técnicas mais importantes, ao longo aí dos meus anos aí de treinamento e os seminários que eu venho fazendo pelo mundo, poucas vezes eu vi pessoas entenderem esse princípio, conhecerem esse princípio, né? Mestre Watanabe sempre foi uma pessoa que falou a respeito disso, é o princípio do Tame. Né? Tame, para quem não sabe, é a capacidade de mover-se sem se mover. Né? O que significa isso? É aquela história de não telegrafar o golpe, não executar nenhum movimento intermediário para executar qualquer técnica que seja. Né? É muito comum na execução de simples movimentos, por exemplo, Shomensky. Aí o sujeito vai bater, ele faz aqui, ó, ele acelera o quadril para depois bater, ele puxa o quadril para trás para depois bater, vibração de quadril. Aí olha que quadril bonito, nossa, que movimentação, né, ampla, né, que energia, que força. Mas a verdade está errado, tá? Porque o quadril ele tem que fazer uma... Esse, perdão, seu microfone está mudo. Foi acidentalmente aqui, a gente foi montar os outros. Aí? Pode continuar, desculpa. Oi? Foi agora? Deu. Agora deu. Foi você que me mutou, meu irmão? Tava ruim assim? Não, foi outra pessoa que entrou com áudio. Aí eu fui mutar e acabei mutando o senhor. Maravilha. Tá bom. Eu consigo ver a galeria em vez de ficar me vendo? Consegue se eu botar a galeria view aqui para você no geral, só que aí eu não consigo gravar com a sua imagem como principal. Não tem problema, então deixa. O meu filho ali passou ali no fundo. Tá bom. Então vamos lá. Então, vamos voltando ao que eu estava dizendo. Né? Por exemplo, a técnica do Tame, ela prevê o quê? Ela prevê que o movimento seja o que o Sensei Watanabe sempre falou, Sensei Tanaka, Sensei Matida, 0, 100. Né? Não existe 1, 2, 3, 4, não. São movimentos instantâneos. Se eu estou no Shomensky, o meu quadril, na vibração, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um efeito chicote, não é isso? Ele vai vibrar para expulsar a energia, né? E puxá-la de volta. Então, o quadril, ele parte do ponto 0 direto para frente. E não puxa para depois bater, né? Puxa para depois. Isso é o que eu vejo assim, de maneira... muito proeminente na maioria dos karatê. Todo mundo faz a vibração do quadril, puxa e bate.
E não é só isso, né? Isso aí é a ponta do iceberg, digamos assim. Tá? Então, a técnica do Tamê, ela prevê exatamente isso, a capacidade de você se mover sem se mover. Né? O que é isso? Gente, é muito importante a gente entender isso. Tá? O Karatê ele foi desenvolvido de uma maneira altamente científica. Tá? Obviamente, não se tinha todo esse conhecimento que se tem hoje em dia, né? O conhecimento de neurociência, por exemplo, para saber, naquela época em que o Karatê estava sendo desenvolvido, que existe um órgão, né, dentro do nosso cérebro chamado amígdala cortical, que é o responsável por toda a percepção de qualquer tipo de ameaça, né? Seja ela física, né? Ou seja ela grupal, seja ela de posicionamento. Ele identifica e te dá a reação de alarme, ele te bota você para funcionar, para trabalhar em termos defensivos. Tá? Quando você recebe qualquer tipo de estímulo visual, em 1/100º de segundo, a tua amígdala faz a leitura. Tá? E ela vai de acordo com o teu nível de treinamento, ela vai proporcionar para você o teu arsenal de resposta. Se você tem muito treinamento e percebe um gesto ofensivo, você pega primeiro. Se você está um pouquinho menos treinado, você defende contra-ataque. Está um pouquinho menos, defende. Está menos ainda, você fecha os olhos, levanta a mão e seja o que Deus quiser. Isso é exatamente isso. A tua amígdala ela vai criar em você o reflexo de se defender. A defesa ela já é proporcional ao teu nível de treinamento. Mas, então, é muito importante entender isso. Quando você se move, você se desloca na direção do teu adversário, sem esboçar um gesto específico de agressão, você simplesmente desloca e nos últimos 5% do movimento, bom, bate, você cria um retardo na reação da amígdala. E esse retardo, gente, é crucial. 1/100º de segundo muda tudo. Então, o atleta que tem, o lutador que tem a capacidade de se mexer, sem se mexer, na verdade, sem nenhum gesto intermediário, sem baixar, sem subir, sem levantar, sem fazer careta, sem puxar. O cara que consegue sair do 0 para o 100, esse cara ele está usando a técnica do Tamê. Esse é um dos pontos principais para caracterizar qualquer movimento corporal, seja golpe em curva, em gancho, cotovelada, soco giratório, soco saltando. Isso é que vai transformar um movimento corporal em golpe de karatê. Tá bom? No meu entendimento, esse trabalho todo de pesquisa que eu venho realizando aí, eu já identifiquei inúmeras técnicas de projeção, de estrangulamento, inúmeras técnicas em vários katas, técnicas de clinch, técnicas até de solo, técnica de neo-asa. E a grande diferença entre uma técnica de neo-asa de karatê para uma técnica de neo-asa do jiu-jitsu é basicamente o posicionamento corporal, a mecânica, o processo biomecânico envolvido no movimento. Quando você tem um estrangulamento de gola feito no karatê, você vai fazer todo o trabalho de conexão, de compressão, expansão, de ativação do core, de manutenção postural. Tudo isso está envolvido em um simples movimento de estrangulamento. Tá? Então, se você faz o estrangulamento utilizando esses princípios, o estrangulamento passa a ser um estrangulamento de karatê. Tá? Se você dá um golpe cruzado utilizando conexão com o solo, ativação do core, manutenção postural, simultaneidade, Tamê, esse Mawashi-Zuki, esse golpe circular, passa a ser um golpe de karatê. Tá? E não um golpe de boxe, como muita gente diz, esse é golpe de boxe. O que acontece gente, é que essa é a grande verdade. Depois do mestre Nakayama, todo o corpo técnico do karatê foi direcionado para se tornar um desporto. Tá? Inclusive, essa foi a grande luta do mestre Nakayama, transformar o karatê arte marcial que estava aos poucos se dissipando, e organizar, fazer uma organização forte através da qual eles pudessem
perpetuar a técnica do karatê, mas transformando ela em um esporte de combate, né? Para isso, o objetivo primordial das técnicas agora seria a marcação de pontos em uma competição onde dois atletas da mesma modalidade, né, com uma gama pré-determinada de movimentos, iriam se enfrentar à busca do campeão dentro daquela modalidade. Então, um karatê que outrora tinha sido desenvolvido para defesa pessoal, né, para uma luta real, realística, onde várias situações poderiam acontecer, passou a ser um esporte de combate com uma gama restrita de golpes a serem desenvolvidos. Tá? Eu sei que muita gente vai torcer o nariz para mim, vai ficar chateado, vai falar que absurdo, mas karatê, arte marcial, depois do mestre Nakayama, não existia mais. O karatê era um esporte de combate e de lá para cá ele vem evoluindo nesse sentido. Há muitas pessoas que dizem que o karatê parou de evoluir. Negativo. Ele continua evoluindo até hoje, só que ele evolui na direção do desporto. Né? E ele realmente acabou deixando ao longo do caminho o corpo técnico, o conteúdo, né, de arte marcial de defesa pessoal. Tá? E o meu trabalho todo, hoje em dia, o trabalho que eu verso é no sentido de resgatar toda essa bagagem que, digamos assim, foi sendo largada, inclusive por conta das adaptações temporais. Né? Não existe um karatê ruim e um karatê bom. O que existem foram adaptações temporais que foram se sucedendo ao longo do tempo. O karatê iniciou, né, na época em que se chamava Tiguá, né, em que se chamava o Tinadi Kempo, Todê, Totê, né, Te de Okinawa, enfim, em inúmeras nomenclaturas, até acabar se tornando o karatê. O karatê foi desenvolvido como uma arte de defesa pessoal, né? Uma técnica de combate que visava proteger a integridade física, proteger as suas propriedades, a sua família, enfim. Era uma técnica de proteção pessoal. Né? Depois, ela foi adaptada ao contexto militar, quando as famílias que detinham o melhor karatê passaram a ser guardas do rei de Okinawa. Né? Depois, com a indexação do reino independente de Ryukyu, né, que é a atual Okinawa, ao Japão imperial, né, o karatê passou a ser uma arte japonesa. E ele foi levado para a ilha central japonesa para ser ensinado, né, como uma arte, como um sistema pedagógico. Ele foi levado para ser ensinado em escolas, no ensino fundamental, no ensino médio. Tá? E aí ele sofreu toda uma mudança estrutural na nomenclatura, né, na execução dos katas. Né? O mestre Funakoshi promoveu ali todo um processo pedagógico no corpo técnico do karatê e transformou o karatê jutsu, o karatê marcial, em karatê-do, um karatê pedagógico, um karatê muito mais, digamos assim, um karatê sem contato, um karatê muito mais filosófico do que físico propriamente dito. Após a morte do mestre Funakoshi, né, o mestre Nakayama fez toda a modificação do corpo técnico desse karatê pedagógico e transformou ele em esporte de combate. Tá bom? Então, essas são as grandes diferenciações. Foram adaptações temporais necessárias. O karatê, como qualquer organismo vivo, teve que se adaptar aos tempos em que ele estava presente para que ele não perecesse. E a gente acabou recebendo hoje, tendo o karatê muito mais voltado para o desporto do que para qualquer outra coisa. Tá? O meu entendimento é que, apesar da gente trabalhar e desenvolver muito o esporte, não é necessário que a gente descarte, né, o fundamento da técnica, né, o fundamento primordial da técnica. Todos esses pontos que eu falei aqui no começo da aula eles são detalhes fundamentais do desenvolvimento técnico, né, do karatê. Aquilo que eu disse. Um golpe que tenha conexão com o solo, que use-se da musculatura do core, né, da manutenção postural, né, de compressão e expansão, simultaneidade, também esse golpe, esse movimento corporal passa a ser um golpe de karatê. Tá bom? Então, para não ficar só no blá, 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 só falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês agora uma técnica que eu aprendi, na verdade eu não aprendi, mas eu a desenvolvi muito através do mestre Watanabe, né? Já que
a nossa reunião aqui, o nosso intento é trazer em voga aí tudo o que o mestre Watanabe fez pelo karatê do mundo. Tá? Então, eu vou trazer uma técnica que eu implementei muito sob a orientação dele, que é o Oikomi. Tá? O Oikomi, para quem não sabe, é aquela técnica que muita gente chama de Gyaku ladrão, Oizuki roubado, né? Que é aquele golpe que é uma transição entre o Gyaku-Zuki e o Oizuki. Mas, na verdade, gente, essa técnica mesmo foi uma adaptação competitiva de um golpe chamado Tobizuki. Tá? O Tobizuki é um golpe, como o nome já diz, né? A etiologia de Tobi significa saltar, né? Então, o Zuki é o soco, então é Tobi, o soco saltando. Né? Na verdade, o Tobizuki é o que a gente vê em algumas lutas de MMA, especialmente o Muay Thai usa bastante, que é um golpe em que a gente salta para dar o soco. A gente faz um salto, a gente faz uma inversão, como se fosse uma finta de chute, e depois a gente solta o soco. Esse gesto foi adaptado para a competição e ele acabou sendo feito somente socando e levantando a perna de trás. Mestre Watanabe fazia isso como ninguém, né? Inclusive, em 1973, quando ele se consagrou campeão mundial, ele fez alguns ippons aí usando essa técnica, tá bom? Então, vamos lá, quem tiver a fim de praticar, eu acredito que vocês já estejam aquecidos, acabaram de fazer a prática aí com o sensei Nelson Santos, né? O que eu aprendi com o mestre Watanabe foi o seguinte, gente, dentro desses princípios que eu falei para vocês, né, a conexão com o solo, sempre muito bem posicionado, a base muito bem postada, a postura muito bem mantida, o mestre Watanabe ele fazia um trabalho com o centro de gravidade e com as pernas. Ele fazia essa transição do centro de gravidade, né, das posturas Zenkutsu e Kokutsu. Ele trabalhava essa inversão. Ele jogava o tronco e, em dado momento, ele quebrava o tempo e saía com o Oikomi. Tá? Ele fazia isso com maestria. E eu, durante os meus anos de seleção brasileira, tive aí a oportunidade de treinar com ele isso. Tá? Então, o trabalho era exatamente esse aqui. A guarda, ela ficava aqui, ó, junto com o corpo, o cotovelo não descolado. Eu não deixava o cotovelo descolar em nenhum momento. O cotovelo colado no corpo, eu fazia a transição das posturas Zenkutsu para Kokutsu, tá? Gente, uma coisa importante a gente entender, tá? Isso é bem legal, é muito importante, eu quero passar isso para vocês. Muito importante entender o que é base e o que é postura, tá? Dati, na verdade, a tradução correta de Dati não é base. A tradução correta de Dati é postura. Tá? Base é uma coisa, postura é outra. Zenkutsu Dati é a postura Zenkutsu. Tá? Kokutsu Dati é a postura Kokutsu. Não são bases. Muita gente entende isso equivocadamente e fica tentando ficar estável, equilibrado e forte na Zenkutsu. A Zenkutsu é uma postura mecânica que maximiza os golpes de aceleração linear. Quando eu dou um golpe de aceleração linear, a Zenkutsu maximiza. Mas eu não tenho que ficar parado nessa posição e equilibrado nessa posição. Essa posição é um frame, é um instante. Eu vou golpear o meu adversário forte durante uma fração de segundo. Tal. E essa postura, ela propicia, né, um melhor aproveitamento mecânico. Quando a gente fala de base, a gente fala de Jigohontai ou Jigotai. Né? Base é aquela base assim, a hora que o adversário toca em você, o que você faz? É isso aqui. O que é isso? Que posição é essa? Essa posição ela é conhecida em qualquer esporte como power position, tá? Ou power stance. Por quê? É a posição de força do ser humano. Né? Quando eu faço o que? Eu uso os flexores do quadril, tá? Eu ativo o meu core, né? Adutores, glúteos, abdômen, eretores da coluna, e agora eu estou em posição de força. Né? Isso aqui não é base para ninguém. Isso aqui não é base para ninguém. Isso são posições, posturas que anatomicamente elas conferem maior aplicabilidade de algumas técnicas. Né? Então, quando eu estou me defendendo, o Kokutsu ele me ajuda a maximizar o posicionamento defensivo. Quando eu estou projetando ataques laterais,
A Kibadachi, ela propicia que eu projete melhor a energia lateralmente. Quando eu estou fazendo ataque de aceleração linear, a Zenkutsu ajuda também, ela propicia uma maior projeção de energia. Mas não adianta a gente treinar Kibadachi, ficar aqui falando porque, empurrou para cá, eu caio, empurrou para lá, cai. Não adianta. Tá? A base Kibadachi, ela não é uma base, ela é uma postura. Tá bom? Base, mais uma vez, Jigo Hontai. Toda vez que alguém toca em você, base. Aí o que é isso? Olha o goleiro esperando a bola. Olha o tenista esperando. Olha o surfista dropando a onda. Né? Olha o levantador de peso olímpico pegando peso. É sempre aqui, coluna selada, core ativo e postura mantida. Ok? Os princípios fundamentais da técnica de karatê. Tá bom? Então vamos lá ver a técnica do Oikomi? Bora lá. Então, cotovelo grudado no corpo, postura mantida, tá? Variando entre as posturas. Varia entre as posturas, tá? Corpo solto, oscilei o corpo, na volta agora, eu projeto, solto o guiado, e agora em seguida eu reposiciono a minha postura, entrando o quadril, mais uma vez eu estou, conexão com o solo, ativação do core e manutenção postural. De novo, a gente colou aqui, colou, mexeu, trabalhou, foi, voltou, joguei, agora, reposicionei, entrei na postura. Mais uma vez, vamos lá, mexi, transitei, joguei, voltei, já estou aqui. Nessa sequência, a partir do momento que eu reposiciono meu corpo, o que eu consigo fazer? O que eu quiser. Tá? Joguei o Oikomi. A partir do momento em que eu me reposicionei, agora, Kizami, Guiá, Mawashi, Ura, Empi, tá? Kiza, Mawashi. O que eu quiser daqui sai. Por quê? Porque eu estou reposicionado. Tá? Eu estou, mais uma vez, conectado com o solo, com o meu core ativo, ou seja, a minha musculatura central, que me dá força, equilíbrio e sinergia, ativa e atuante, né? E com a minha postura preservada, o que me dá recurso para fazer o que eu quiser. Tá bom? Bom. Eu queria agora fazer o seguinte, Rodrigo. Vamos abrir aí para perguntas, ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa, quer entrar em algum questionamento aí, que a gente bate um papo e faz uma... Vou fazer até diferente, porque a gente estava fazendo isso de uma forma... Deixa eu abrir o minha aqui, só um pouquinho. Isso aí estava fazendo de uma forma diferente, estava fazendo pelo chat, mas agora com a aula do Vinícius já bem explanada, bem detalhada, se vocês quiserem perguntar, abrindo o microfone nessa sessão, vai ser permitido. Então, podem abrir o microfone para fazer perguntas, se vocês quiserem, ok? Mas vamos na ordem, né, Rodrigo? Você não consegue comandar um por um e ver se quer fazer pergunta? Então, Porque senão todo mundo fizer pergunta ao mesmo tempo, errou. Porque a gente estava fazendo pelo chat, aí eu fazia para as pessoas. Como não tem ninguém colocou ainda no chat, porque a gente está no finalzinho, né? Então, Araújo pode abrir o microfone. Você pode, quem não sabe o recurso de levantar a mão, tem no seu visor. Você pode colocar levantar a mão, tá? Igual sala de aula. Araújo pode abrir o microfone. Só um pouquinho que eu vou... Parabenizá-lo. Tá me ouvindo? Estou vendo, Araújo. Tudo bem? Pelas informações compartilhadas conosco, eu tenho acompanhado seu trabalho no Instagram e acho fantástico. Obrigado. Enfim, fala um pouquinho para a gente, Sensei, sobre as nomenclaturas, já que o senhor citou aí sobre base, né, postura, alguma coisa sobre o Uki, sobre esse entendimento aí. Compartilha conosco, por gentileza. Bom, então, Araújo, é muito comum, né? A gente recebeu, meu óculos está até embaçado aqui, ó. A gente recebeu a técnica do karatê através do mestre Yasutaka Tanaka, né? E outros, não só Yasutaka Tanaka, não só o Sensei Tanaka também, como também o mestre Ryu, né? O mestre Sagara. Mas a gente tem que entender que houve um hiato entre o ponto em que eles encerraram os seus treinamentos em karatê no Japão e depois que eles começaram a trabalhar com karatê no Brasil.
esse ato aí foi algo entre 10 a 15 anos, é muito tempo, gente, tá? Em 10 e 15 anos, uma pessoa se torna um excelente faixa preta de karatê, né? Com um conhecimento bastante grande, inclusive. E realmente muita coisa se perdeu ao longo desses 10 anos, aí, desses 10, 15 anos, sem o trabalho com o karatê. E uma outra coisa que a gente tinha um problema muito grande era a barreira linguística, né? Eles falavam muito mal o idioma português, até hoje ainda falam, né? Os que são vivos falam mal o português, e a tradução ela sempre ficava uma coisa muito aérea, né? A gente tinha que intuir exatamente. Para que você tenha ideia, o encaixe de quadril, eu tive que estar estudando biomecânica para poder um dia interpelar o Sensei Yasutaka e falar, Sensei, porque ele falava assim, né? Eu acho que só tem adultos aí, maiores de idade, eu espero que sim. Sensei Tanaka falou assim, ó, tem que juntar o cu no umbigo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que se faz isso? Não, junta cu no umbigo. Pô, Sensei. Aí, o que acontecia? Todo mundo fazia o quê? Fazia assim, né? Porque achava que era para virar o cu para o umbigo, não é isso? Mas, na verdade, não era. O que ele queria dizer era a contração do transverso do abdômen, né? E quando você faz... O transverso do abdômen é um músculo profundo, né, do abdômen, e quando você faz essa contração dele, o assoalho pélvico entra em ação, e a impressão que você tem é que esse espaço aqui, ó, ele diminui, né? Não tem nada a ver com retroversão do quadril, não. É a diminuição desse espaço do assoalho pélvico e do abdômen, da fase inferior do abdômen. E a impressão é que, realmente, o umbigo se aproxima, né, do ânus, do reto anal. Então, era esse sentido. E um dia eu interpelei o Sensei Tanaka, Sensei, o que o senhor quer dizer é isso aqui? E mostrei para ele a contração do transverso. Ele falou, é esse mesmo. Quer dizer, então... Mas eu vi durante décadas as pessoas boiando, literalmente boiando na explicação, porque ele não sabia, em termos anatômicos, explicar, se expor, né? Ele tinha a questão linguística, ele não sabia traduzir o que ele queria dizer, e provavelmente Sensei Tanaka não tinha conhecimento de anatomia, né? do corpo humano, dessa magnitude para poder se explicar com essa profundidade. Então, foi um equívoco que perdurou durante muito tempo, né? E isso acontece em inúmeras áreas. Por exemplo, o que, né? O que não é bloqueio, foi traduzido como bloqueio. O que vem da palavra ukeri, que significa receber. E olha como é que muda tudo. Você bloquear uma coisa é completamente você receber uma coisa. Né? Bloquear é exatamente o oposto. E quando você entende que receber o golpe, você está utilizando a energia que foi gerada, né, em sua direção para mudar a trajetória do golpe. Por isso que defesa não tem quimê. Tá? E muita gente faz... Não, defesa não tem quimê. Defesa é solta. Por quê? Porque quando você está pensando em bloquear, eu penso em bloqueio, eu faço quimê. Quando eu não penso em bloquear, eu penso em receber, eu não faço quimê, porque eu vou só jogar o golpe para outra trajetória. E isso muda o entendimento da arte, muda o entendimento da técnica, né? E isso é assim, em diversos pequenos detalhes. Por exemplo, um outro detalhe que eu acho importante, né? Que é um detalhe cerimonial, um detalhe de entendimento da arte. Sensei, né? É o único título que não é conferido, não é? Por exemplo, eu posso ser Shihan, Kiyoshi, Renshi, isso tudo são nomenclaturas designadas pela Dainippon Butokokai, que é um órgão que rege, que normatiza as artes marciais do Japão e normatizou essas graduações dentro das artes do Budô, que seriam Karatê-do, Judô e Aikido, né? Seriam as 3 grandes artes do Budô. Então, lá tem todas essas nomenclaturas. Sensei, as pessoas acham que é professor. Sensei não é professor. Sei, né? Sei significa vida. Sei significa antes. Então, significa aquele que te precede na vida, né? E ao qual você entende como sendo uma pessoa que pode te orientar. Então, sensei, eu nunca posso dizer assim, olha, tudo bem, eu sou o sensei Vinícius Anta.
Isso é uma gafe, isso é um equívoco absurdo. Por quê? Alguém pode me entender como um sensei e falar, esse aí é o sensei Vinícius Antoni. Aí sim. Por isso, né? E olha, eu aprendi isso há quase 30 anos atrás. Quando eu via o sensei Tanaka, ele ia para frente para o cumprimento e fazia Shomen, ei, pá. Aí virava Otagai, ei, pá. E aí todos os outros professores iam para frente e falavam, Sensei Ni, ei, Sensei Ni. Aí um dia eu perguntei, porque eu gosto de perguntar, eu tenho a seguinte filosofia, não existe pergunta idiota. Idiota é quem não pergunta. Então pergunta. Aí eu fui lá e perguntei, Sensei, por que você não fala Sensei Ni? Você só fala Otagai Ni? Eu não é Sensei, porra? Como o senhor não é Sensei, porra? Não tem mais ninguém mais Sensei do que o senhor? Ele, não, eu não é Sensei, porra. Você fala que eu Sensei, mas eu não é Sensei. E eu não consegui entender na hora. Aí eu falei, tem que descobrir isso. E aí fui estudar. Antigamente não tinha internet, que a gente clica aí tem um monte de cara falando. Aí eu corri atrás de livro, e aí você vai ver. A etiologia da palavra sensei nada tem a ver com o professor, e sim com aquele que você assume como seu orientador, como seu mentor. Uma pessoa que você entende que ele tem mais experiência, que ele veio antes na vida, na arte, na técnica, seja lá em quê, e você aceita ele como teu sensei. Se não, você não tem que chamar o cara de sensei. Você pode chamar o cara do que for, né? do grau que ele tiver, da denominação que ele tiver. Renshi, Kiyoshi, Shihan, isso tudo são determinações. Sensei, não. Sensei, ele é espontâneo. O aluno chama você de sensei ou não. Tá? E as pessoas não sabem disso. Muita gente usa aí o sensei como se fosse um pré-nome, na verdade. Né? E, na verdade, sensei é um título de reconhecimento. Tá bom? Ficou legal? Gostou? Araújo, respondido? Respondido, Araújo. Ok? Agora o Diógenes. Obrigado, Pedro. Grande abraço. Sensei Vinícius, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É uma honra estar falando com você aqui. Sou seu fã, sigo você no seu canal. Rafael. Acompanhando lá as suas técnicas de Karatê Jutsu. O que eu queria perguntar para você é que você também é faixa preta de Jiu-Jitsu, certo? Sim. No Jiu-Jitsu você conheceu muitas técnicas de projeção, de estrangulamento, né? Articulação, tá? Chaves de braço. A ideia de criar o Karatê Jutsu, de você extrair essas informações do próprio Karatê, foi por causa da sua jornada no Jiu-Jitsu? Ou se você não tivesse, não fosse praticante de Jiu-Jitsu, você teria essa ideia? Ou você começou isso antes de praticar o Jiu-Jitsu? Vamos lá. O processo foi inverso. Tá? Na verdade, assim, um pouco antes de me graduar faixa preta, lá para os idos de 1989, eu conheci o mestre Sorraco Bastos. Tá? E ele começou a colocar para mim a questão do Karatê Jutsu. Karatê Jutsu não é invenção minha, tá? Eu não criei nada, não. Tá? Tanto é que o primeiro livro do mestre Funakoshi chamava-se Rentan Goshin Karatê Jutsu, tá bom? Karatê Jutsu era a nomenclatura que existia antes do Karatê ter entrado nessa transição do pós-guerra japonês, do período chamado de pacificação, onde todas as práticas de guerra, né, todas as práticas militares foram proibidas e teve que se colocar uma nova proposta. Então, a arte marcial, em vez de ser uma técnica para a guerra, passou a ser uma técnica para o espírito, para a elevação espiritual. E, com isso, ela recebeu o sufixo de do. Né? A gente trocou o jutsu pelo do. O do, para quem não sabe, o sânscrito, o ideograma, é o mesmo do Tao, que é a doutrina filosófica chinesa taoísta, né? Que preconiza a harmonização com o universo, que preconiza o encontro do caminho através da resistência das forças que nos impelem para os opostos. Enfim, é uma filosofia que foi implementada no Karatê e o Karatê adotou ela quando se transformou em um instrumento pedagógico. Tá? Eu não inventei nada. O meu trabalho é resgatar a técnica do Karatê Jutsu, que é aquela técnica primordial, a original, né? E isso aconteceu quando eu tive contato com o mestre Sorraco Bastos, e ele era uma pessoa que já exibia com maestria essa conexão de Atemi para Nage e para Neuasa. Ele fazia isso com uma destreza que me encantava. Eu falei, mestre, como é que você faz isso? Aí ele me explicou, olha, o Karatê era uma técnica completa, né? E ela foi sendo segmentada até virar esporte.
E aí eu comecei o trabalho de pesquisa. Nesse meu trabalho, né, quem já leu o meu livro, Jutsu, Arte Oculta no Karatê, sabe que eu explico lá nesse livro que o Karatê é uma arte híbrida, que ele foi concebida através de séculos de contato com outras técnicas de luta. Dentre elas, o Muay Boran, que é a luta ancestral do Muay Thai, o Kung Fu chinês, né? Especialmente da província de Fujian, né? O estilo Shaolin, né? Esse permeou 80% do Karatê. O Jiu-Jitsu do clã Satsuma, que era um clã japonês que dominava Okinawa por mais de 250 anos, e o Torite e Tegumi, que eram wrestlings, lutas agarradas, lá originárias de Okinawa. Essas técnicas misturadas formaram o primeiro karatê. Tá? Então, quando eu entendi, olha, Muay Boran, Jiu-Jitsu, né? O Torite, que é um wrestling, o que eu fiz? Eu não tinha mais como treinar essas técnicas, porque essas técnicas estavam mortas. Então, eu precisava treinar as técnicas que saíram dessas técnicas. Né? Imagina o trabalho de um especialista em idiomas mortos. Né? Ele precisa entender um idioma que ninguém mais fala. O que ele faz? Ele vai ver as línguas que foram originadas desse idioma, por exemplo, um aramaico, né? A gente vai ter lá o egípcio, vai ter o árabe, vai ter várias línguas que saíram do aramaico. Ele vai pegar essas línguas, vai ver os radicais que formam as palavras e vai remontar o idioma. Foi mais ou menos o que eu fiz. Então, como eu sabia que o que formou o Karatê foi o Muay Boran, que é a luta que deu origem ao Muay Thai, o Jiu-Jitsu, né? E o wrestling, eu fui procurar as escolas que eu teria contemporâneas para aprender essas técnicas, ainda que, obviamente, modificadas e implementadas pelo tempo, mas era o que mais iria me aproximar da técnica original do Karatê. Então, quando eu entendi isso, é que eu me dediquei aos estudos. Eu sou, hoje em dia, cruan negro de Muay Thai, eu sou faixa preta 4º grau de Jiu-Jitsu, eu sou faixa preta de kickboxing também, né, que é uma variação do mesmo tempo, né? E eu estudo de maneira bastante efusiva aí Karatê Kyokushin, Karatê Vado-Ryu, né? Eu costumo me aprofundar para poder entender as variações do Karatê e o wrestling, né? A luta livre olímpica, porque ela tem inúmeras técnicas aí que são muito... para você ter ideia, Taekwondo, o kata, Taekwondo ou Naihanshi, ele é uma luta de wrestling. Né? Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ver a aplicação que eu faço do Naihanshi, vocês vão ver que as técnicas são muito mais pertinentes quando elas são aplicadas numa luta de grappling do que contra socos e chutes. Tá? Mas, enfim, então foi esse o trabalho que eu fiz. Foi a contramão do que você falou. Foi, em vez de eu ter a ideia do Karatê Jutsu porque eu treinei outras artes, não. Eu treinei outras artes para poder remontar o Karatê Jutsu. Tá bom? Excelente. Obrigado, Diógenes, também. Trabalho. Se Vladimir, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Sensei? Oi, tudo bem, Vladimir? Eu não estou te vendo. Eu também. Ô, Sensei. Bem, um abraço. Satisfação em vê-lo aí e muito conhecimento, tá? A gente... O áudio está falando. Está faltando. Estudado. A difusão. O áudio está aberto. Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Vou ajeitar o áudio aqui e volto. Melhorou bem agora. Tá bom, tá bom. Vou passar para a próxima pergunta e o Sensei Zanca fixando lá. Cara, dá para ouvir? Tá bom. Dá pra ouvir. Mas vamos passar para a próxima pergunta até fixar o áudio ali. Colômbia tem Zen Karatê domingo. Isso quem quer, por favor? Sí, muy buenas tardes. Un abrazo a todos desde Colombia. Sensei, mi pregunta va enfocada a que nos ofrezca su concepto relacionado con técnicas como Urageri, por ejemplo, que se utilizan mucho en el karate deportivo, y otro tipo de técnicas similares. Quiero que nos dé su concepto desde el punto de vista biomecánico y desde el punto de vista técnico del karate tradicional. Muchas gracias. Espero que me haya entendido la pregunta. Ahí la coloqué en el chat, en português também traduzida por ele. O áudio está falhando. Rodrigo, você entendeu o que ele perguntou? Eu não entendi. O áudio está falhando aqui em casa. Pode repetir novamente, por favor, que a gente
tenta passar para o sensei. Repita. Bueno, digamos que yo hice aquí la traducción del traductor que hace en internet. Pues la idea es, voy a tratar de leerlo, a ver en portugués, Sensei Vinícius. Qual é o seu conceito do ponto de vista do karatê do tradicional para técnicas como urageri, outras amplamente utilizadas no mundo do karatê general ou esportivo? Sim, ele está falando do Uramawashi, né? Uramawashi Geri. Por exemplo. Utilizadas no karatê. Então, como eu havia te dito, como é seu nome? Domingo Rodrigues, Bogotá, Colômbia. Grande prazer. Obrigado. Prazer. Então, como eu havia dito, o karatê, né, ele evoluiu muito na direção do desporto, né, do esporte de combate. Tá? E o urageri, ele é uma técnica muito eficaz para marcação de ponto. Né? Ele é uma técnica de longo alcance e que tem um engano, né, muito grande. Ele induz o adversário. Muitas vezes o adversário acredita que é um maigeri ou um mauá e vira o ura. Então, como técnica para marcação de pontos, ela é muito, muito eficaz. E o karatê ele tem evoluído muito na direção do desporto. É uma técnica que pode ser, ela bem aplicada, é uma técnica forte, né? Mas é uma técnica que expõe bastante o adversário a sequências de contragolpe. Tá? Então, quando é uma luta, a gente vê quando é uma luta, por exemplo, uma luta profissional, como o MMA, vê que raramente os atletas usam, né, o urageri. Mas existem atletas como um americano que chama-se Stephen Thompson, que ele usa muito o urageri, inclusive em competições de luta profissional. E esse sai bem. Né? Não tem poder de nocaute, dificilmente um atleta é nocauteado com esse tipo de chute, mas é uma técnica que tem uma certa eficácia, sim. Espero que tenha sido respondida aí a pergunta. Obrigado. Obrigado. Senpai Zanca está na área, pode... Deixa eu ver se ele pode falar. Pode abrir a microfone e tentar fazer a pergunta. Está me ouvindo agora? Agora sim. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Beleza. Satisfação em revê-lo aí e ver esse caminho que você tem tomado e defendido do Karatê Jutsu. Muito obrigado pela aula, muito obrigado. Ainda mais pela causa do Sensei Watanabe. Agradecer a você por ter aceito fazer esse projeto. Está falhando um pouquinho. Seu áudio está horrível, pai. O áudio está bem. Meu áudio está ruim? Está muito ruim, está horrível. Tá ruim? Tá ruim não, tá horrível. Tá bom, eu vou mudar aqui. Vou mudar, peraí. Alguém mais vai fazer uma pergunta? Nós temos que dar as considerações finais para o Sensei e também abrir para vocês despedirem, porque nós temos o Sensei Luiz Vasquez na sequência. Primeiramente, de antemão, até a próxima pergunta. Agradeço muito o Sensei Vinícius pela prontidão. Já comuniquei com ele já de imediato aceitou por essa causa nobre que é ajudar o Sensei Watanabe e compartilhar um pouco do muito conhecimento que ele tem. E eu estou aguardando um livro, hein? Manda pra gente aí. Vai. Mandar para você. Estou para lançar aí, gente. Hay tiempo para... Black Belt Maia. Hay tiempo para outra pergunta? Sim. Sensei Vinícius Anthony. Saudade. Adairce falando. Parabéns, uma aula maravilhosa. Tem, Adairce. O tempo passa. Aula maravilhosa. Olha isso. Sensei Humberto. Também mande um grande abraço para o Sensei Humberto. Ele vai te falar aqui agora, um minutinho. Sensei Vinícius. Newton! Como é que tá, meu amigo? Pela caridade. Pela caridade, chute logo! Fantástica. Prazer te rever, meu amigo. Felicidades. Excelente aula. Vamos falar isso lá na última aula, viu? Maravilha. Tenemos una pregunta. Sensei. Sensei Camilo Escobar. Por favor, nós precisamos deixar uma última pergunta, depois eu para vocês. Tá bom. Não atrasar. Tudo na tradução aí, Camilo. esse cara tudo acelerado. Vamos. Tá joia. Tem uma pergunta de Colômbia, mais uma pergunta de Colômbia. Por favor, por gentileza, quem é da Colômbia,
faça mais pausado para o sensei também. Buenas tardes, Sensei Vinicio. Soy Camilo Escobar de Colombia. Tengo una pregunta, sobre todo con la idea de que el Karate-Do es uno solo. ¿Cómo entender y comprender esta unidad en el siglo XX cuando ha habido tantas transformaciones? Con los documentos históricos del Sensei Funakoshi, con los del Sensei Nakayama, con los que vienen después, con las diferentes formas como se ha transformado el Karate-Do en el transcurso del siglo XX, los aportes que han hecho otros maestros. ¿Cómo entender esa unidad? No es posible pensar que el Karate-Do del siglo XXI ya no es el mismo del siglo XX, como tampoco el del siglo XX fue el mismo del siglo XIX. El que aprendió el Karate-Do del Sensei Funakoshi no era el mismo del Sensei Asato o del Sensei Tosu. ¿Cómo entender esa unidad finalmente? ¿O es tal vez un mito que podemos estar construyendo? Gracias. Bom, no meu entendimento, tá, o que eu entendo é que o Karatê ele é uma coisa única, é uma coisa só. Cada mestre ele tem a sua interpretação e o seu entendimento. Tá? A medicina do século XXI ela não é igual à do século XX, mas ainda assim é a mesma medicina, né? Só que evoluindo, se adaptando, implementando, né? Se transformando de acordo com a demanda temporal, com a necessidade contemporânea, que a gente precisa atualmente. Né? E o Karatê ele não é diferente. Ele, no século XVIII, XIX, o que precisava, o que era necessário, era a defesa pessoal. Né? No século XX, ele precisou se transformar num instrumento pedagógico. Né? Mas a seguinte teve que se transformar em um esporte e hoje a gente caminha aí para que seja um esporte olímpico. Né? Mas com a entrada da luta profissional no cenário mundial, né? Muitas pessoas do Karatê resolveram se adaptar a isso. Né? E para que o Karatê se adapte à luta profissional, ele tem que ter um resgate das técnicas completas. No meu entendimento, qualquer coisa, qualquer golpe, como eu disse no começo da aula, qualquer movimento corporal, uma técnica de Karatê, desde que ela observe e respeite os fundamentos da técnica. Né? Eu acho que estilo, o Karatê não tem estilo, Karatê é Karatê. Quem tem estilo são as pessoas. Né? Eu uso o meu cabelo assim, você usa o cabelo mais aqui embaixo. Né? Porque eu uso o cabelo aqui, só muda. Então, o Karatê é igual para todo mundo, mas cada ser humano, cada pessoa entende o Karatê de uma maneira diferente e ensina o Karatê de uma maneira diferente. E todo o mestre tem essa prerrogativa, tem esse direito do entendimento. Né? Eu faço Karatê há quase 40 anos. Eu tenho o direito de entender o Karatê da minha maneira. Tá? Eu tenho esse direito adquirido pelos anos de prática, de estudo. Tá? Então, eu tenho esse direito, como você tem esse direito, e como todos os mestres que nos precederam têm esse direito de entender o Karatê pela sua ótica. Tá? Então, eu acredito que todas essas divergências elas são naturais, né? Faz parte da evolução de qualquer organismo no mundo, e o Karatê não é diferente. Ele tem que se adaptar, ele tem que evoluir. Né? As pessoas julgam, mas julgamento é quase sempre, via de regra, não é produtivo, porque a gente tem uma experiência muito pequena para poder avaliar a experiência dos outros. Né? Então, eu acredito que, desde que você consiga respeitar e levar adiante o princípio da técnica, os fundamentos da técnica, tudo é Karatê. Tá? Pois.
Sensei Vinícius Antoni, muitíssimo obrigado pela participação. Rodrigo, obrigado a você, meu querido. Agradeço muito e contribuiu bastante. Uma das melhores aulas de hoje, com toda certeza. E obrigado, Rodrigo. nós temos aí a próxima, Luiz Vasco, que está presente. Eu posso abrir, podem abrir o microfone para despedir do Sensei? Sensei Vinícius Antoni. Sensei, sempre um prazer. Sensei, muito obrigada pelo treino. Obrigado a vocês pela participação. Parabéns. Obrigado, professor. Excelente. Obrigado, Carlos Fessado. Obrigado pela Obrigado, Sensei. Foi excelente. Ô, Sensei. Prazer ver todos vocês aí. Um abraço. Ok, Sensei Vinícius, muito obrigado aí por ter participado desse projeto. Muito obrigado por fazer parte dessa família. Você é uma pessoa que eu estimulo, inclusive, nós todos aqui, né, o Rodrigo, eu, o Dais, enfim, a Vilda, né, tem boas lembranças aí da gente juntos, né. Então, muitíssimo obrigado por ter participado, muitíssimo obrigado pela tua aula, que foi excelente, maravilhosa. Eu acho que esse fundamento, essa raiz, é o que eu também, particularmente, é o que eu busco, tá? É o karatê como defesa pessoal mesmo, o karatê tradicional, que eu gosto muito, e é por isso que eu estou nele. Muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, Sensei. Grande abraço. Prazer revê-lo. Tchau a todos. Muito obrigado, Sensei. Muito obrigado. Teremos que já passar para a próxima. Nós estamos atrasados 2 minutos. Tá bom. Obrigado, Sensei, mais uma vez. Um abraço. Se o senhor permitir, vou compartilhar suas redes sociais com as pessoas para elas conhecerem. Por favor. Buscarem mais o conhecimento e ter estreitar mais os laços, né? Conversar mais. Obrigado aí. Qualquer coisa precisando de mim, eu estou aqui, tá, Rodrigo? Tá joia. Manda recomendações aí para o Sensei Patarado. Grande abraço. Obrigado. Tá.